é também um livro. Faça o favor e compre mesmo, porque tudo isto faz sentido, é junto. É nos primeiros 1000 dias do bebê a contar com os 9 meses de gravidez, mais os 2 primeiros anos de vida, que ocorre grande parte do crescimento e desenvolvimento corporal da criança. E se estabelecem as bases para o seu estado de saúde, crescimento e desenvolvimento intelectual. A pensar em tudo isto, nos pais de primeira viagem e não só, o pediatra Hugo Rodrigues lançou o livro do seu bebê, os primeiros 1000 dias da gravidez até aos 2 anos, e hoje vamos aqui falar sobre, não só sobre o livro, mas sobre esta extraordinária aventura. Um grande aplauso para o pediatra Hugo Rodrigues. Obrigada. Olá, Hugo, bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo à nossa tarde, muito obrigada. Bom, só esta capa é deliciosa. Eu estava a dizer ao Dr. Hugo que só de olhar para esta fotografia apetece logo uma pessoa ir ter outro, mas não. Eu acho uma ótima ideia como pediatra. Claro, é mais trabalho, não é? Incentivador da natalidade. Exato, portanto, com certeza, mas bom. não. Os meus também já estão ótimos, mas é para ficarem sossegados. Já têm um irmão cada um, que são os dois. Bom, vamos lá falar então sobre estes 1000 primeiros dias de vida. No fundo, corresponde aos primeiros 3 anos, não é? Sim, é a gravidez dos primeiros 2 anos. Exatamente. Este conceito... com a gravidez, claro. Exatamente, é a gravidez de 2 anos. Este conceito dos primeiros 1000 dias foi um conceito que já foi levantado há 3, 4 anos atrás. Até Hillary Clinton foi a grande motivadora, muito vocacionado para os países em vias de desenvolvimento. E depois aquilo que se percebeu é que, efetivamente, se nós otimizarmos estes primeiros 1000 dias, vamos otimizar todo o futuro da criança. Isto parece quase uma fatalidade boa, digamos assim, mas é verdade, porque nós conseguimos ditar muito do que a criança é no presente, à medida que vamos melhorando, digamos assim, as experiências nesses primeiros 1000 dias, mas acima de tudo vamos conseguir programar o futuro da criança enquanto adolescente e enquanto adulto. Exato. Seja em termos de estado de saúde, seja em termos das suas defesas, do seu sistema imunitário, seja em termos das suas capacidades todas, não só intelectuais, mas de socialização, a sua habilidade motora. Tudo isto é muito importante de ser trabalhado logo desde o início. Exato. E, portanto, faz sentido nós investirmos muito nestes primeiros 1000 dias. Então, se nós começarmos pela gravidez, até porque o livro aborda precisamente isso, começa a viagem quando o bebê começa a ser desenvolvido dentro da sua mamã. A gravidez e a forma como nós não só nos alimentamos, como dormimos, como nos sentimos durante a gravidez, também vai ditar um bocadinho daquilo que será a saúde do bebê. Claro, eu dou um exemplo prático que se calhar algumas pessoas nunca ouviram. A alimentação da mãe, quanto mais variada for durante a gravidez, está provado que o próprio líquido amniótico, o líquido onde o bebê está envolvido, vai variando o seu sabor e isto ajuda na aceitação dos sabores mais tarde quando se introduzem os alimentos. Portanto, um aspecto pequeno, mas que demonstra bem que tudo o que nós fazemos vai ter alguma influência. Sim, e, portanto, devemos aproveitar ao máximo. Claro que nós podemos olhar para estas oportunidades e ter algum receio de falhar. E eu gostava de passar a mensagem exatamente oposta. Porque sabemos que, às vezes, muita informação cria insegurança. O objetivo do livro é exatamente o contrário. É tentar dar informação para que as pessoas possam aproveitar as oportunidades e perceber que este caminho é longo. Apesar de tudo, são 1000 dias e todos os dias seguintes servem para melhorar um bocadinho aquilo que não correu também para trás. Exatamente. Todos os pais falham. Todos os filhos falham. Todos os profissionais falham. Portanto, devemos encarar a maternidade e a paternidade assim com um sorriso e perceber que se nós não decidimos muito bem hoje, vamos decidir melhor amanhã. São 1000 dias e depois continuam. São muitos 1000 dias que temos para a frente. E que assim seja o que mas todos estes queremos a vida, efetivamente ajudam a programar muito do que vai ser para a frente. Sim. Fala-se aqui sobre cólicas, sobre vacinas, sobre os primeiros meses divididos, inclusivamente, porque, por exemplo, quando nós falamos sobre o 1 mês, 2 meses, 3 meses, é quase dividido como a roupa. Agora é que eu estou a pensar. A roupa do bebê compra-se 1 mês, dá até aos 3, depois 3 meses dá até aos 6 e vai para aí fora. A divisão que eu usei aqui é a divisão que nós temos mais ou menos das nossas consultas de rotina, do Programa de Saúde Infantil e Juvenil estipulado pela DGS, que são os tempos de consulta, e aquilo que eu tentei foi transpor para um livro um bocadinho as minhas consultas, os conselhos que dou, as recomendações que nós temos da Direção-Geral de Saúde, seja em termos de amamentação, da alimentação mais para a frente, da vacinação, muita parte comportamental, o sono, as birras, a interação social. Pronto, tudo isto acaba por ser um pouco detalhado de acordo com as diferentes etapas para os pais poderem ir acompanhando e
e antevendo o que vai acontecer para a frente, sem estragar surpresas, como é lógico, mas antevendo o que vai acontecer para a frente. O Dr. Hugo é médico pediatra, como já aqui dissemos, e há uma grande diferença em todos os nascimentos de todos os bebés. Claro. Mas, nesta fase de pandemia, estes bebés vivem uma realidade que os nossos bebés, que nós próprios, que os nossos filhos, mesmo que tenham nascido o ano passado, nunca conheceram, não é? O que é que sente, por exemplo, em relação aos pais que, não sendo de primeira viagem, tiveram bebés numa realidade e que estão a ter bebés nesta? Eu acho que se calhar os bebés são os que notam menos a diferença do paradigma. Não é? Acho que são os que notam menos, até porque para os bebés o que eles precisam é dos pais. Claro. E não ter muitas visitas, se calhar até é benéfico nos primeiros tempos. Portanto, acho que não são os que vão notar mais. Se calhar crianças maiorzinhas um pouco vão notar mais essa diferença, porque vão estar privadas de alguma socialização, de algum contacto próximo. O português é muito afetuoso nos contactos, nos beijinhos, nos abraços. Nos colinhos. E isso acaba por estar um pouco, eles estão um bocadinho privados. O conselho principal é tentar que os pais redobrem esses cuidados todos. Eu digo muitas vezes, e volto a dizer, mimo a mais não existe. Nenhuma criança se estraga por falta de mimo. Portanto, se eu já dizia isso antes, agora o conselho ainda é mais importante, porque os pais têm que dar o mimo por toda a gente que não vai dar àquela criança para trás. Portanto, acho que é usar e abusar do mimo, porque não faz mal nenhum, pelo contrário. Exato. Tenho que aproveitar para lhe dizer, para lhe perguntar, aliás, há muitas pessoas que têm aquelas dúvidas, esse bebê está sempre ao colo, esse bebê vai se habituar a colo, depois vais querer adormecê-lo e não consegues, e depois normalmente é a mãe, não é? Ou a sogra, que tem outra experiência. Os dois. Isso é um estigma, isso é um preconceito. Às vezes dizemos muito mal, mas não é verdade. Mas são as pessoas com mais experiência que nos vão dizendo, olha, que é muito colo, não sei. Há colo a mais? Não há cola mais, acho que não temos que ter medo de dizer isto. Acho que há momentos em que nós temos que perceber a mensagem que queremos passar. Ou seja, todos os bebés precisam de colo. Todos os bebés precisam de contacto físico para se sentirem seguros, para se sentirem felizes, para se sentirem bem do ponto de vista emocional. Mas há momentos em que se deve trabalhar um bocadinho a autonomia deles. Como, por exemplo, adormecer. Se um bebé adormecer com contacto físico, nós vamos estar a ensinar-lhe que para adormecer vai sempre precisar desta muleta. Se ele dormir a noite toda, isto não é um problema. O problema é quando eles acordam à meia-da-noite e querem contacto físico outra vez para voltar a adormecer. Portanto, aí, se começar a ser prejudicial o colo no momento de adormecer, deve-se dar o colo para tranquilizar o bebé e quando ele estiver tranquilo, dizemos, agora vais dormir tu. Se chorar, não vamos deixar chorar, vamos pegar nele, vamos outra vez tranquilizá-lo e dizer, eu estou aqui, vou tranquilizar. E quando ele estiver tranquilo, agora vais dormir tu. Exatamente. Eu sei que isto é muito mais fácil de dizer do que fazer, mas a mensagem, se for clara, dizer, estou aqui para te dar tudo o que tu precisas, mas tu é que tens que aprender a adormecer. Se nós passarmos esta mensagem com as nossas atitudes, acho que se calhar vai funcionar melhor um bocadinho. Agora, cola mais não existe e, por favor, peguem os vossos filhos ao colo. Eu ainda hoje gosto de pegar nos meus e o mais velho já tem 12 anos. Pois, já parece uma vitela ao colo. Mas nunca são grandes demais, não é? Não, eu fico todo contente que ele ainda quer vir para o colo. Pois, isso é maravilhoso, exatamente. Agora estava-me a lembrar, em relação a isso do contacto físico, o meu filho mais velho adormeceu sempre bem, na maior, impecável, sozinho, 10 horas por noite, eu super bem habituada, nasce o Pedro, está bem, está. E então, depois, quando ele nasceu, ele gosta muito de mãos, mas ele depois também sempre falou muito cedo. Um dia deixei-o a dormir e levantei-me e fui embora. Ele já falava assim muito bem. Levantei-me e fui embora, chega lá, chega ao meu quarto, abre a porta. Oh mãe, tu podes te ir embora. E as tuas mãos podem lá ficar. Ele só precisava das minhas mãos. Eu uma vez tive um casal que eles queriam contacto físico, então negociaram com o filho atar um cordel à mão da mãe, então ia o cordel pelo corredor até ao quarto da criança que puxava, a mãe respondia e, portanto, ele sentia-se tranquilo. Mas ele conseguiu adormecer assim? Conseguiu adormecer assim. E a mãe ficou com uma mão, uma gangrena. O que é preciso é ser engenhoso. Mas olha, uma pessoa faz tudo, chega a um ponto, já faz tudo. Quer-se falar sobre esse outro livro que Exatamente, que já agora quero aproveitar para lhe oferecer. Oh, muito obrigada, doutor. Obrigada. O livro mágico do avô João. Tão Sim, lindo. Isso foi outro projeto meu deste ano, foram os dois, foram lançados este ano. Nesse livro de histórias infantis, é a minha primeira aventura enquanto escritor de histórias infantis. Era algo que eu já gostaria de ter feito, surgiu a oportunidade este ano. E aquilo que eu retrato nesse livro é o dia-a-dia dos meus filhos e das minhas sobrinhas com os meus pais. Portanto, as personagens são todas reais. São os meus filhos, as minhas sobrinhas e os meus pais. E aquilo que eu pretendi com esse livro foi abordar temas que às vezes criam alguma confusão aos pais, alguma dificuldade em abordar o xixi na cama, o nascimento de um irmão, as crianças que não dormem bem, as crianças que não comem bem. E que às vezes os pais têm uma dificuldade em abordar, saber como abordar, as próprias crianças têm dificuldade em falar sobre o assunto e, portanto, numa vivência familiar, de um almoço semanal na casa dos avós,
o avô João transporta-os para uma história mágica em que eles vão rever a situação em concreto e vão aprender algo de uma forma natural. Exatamente. E lá está, com uma vivência familiar em que muitas crianças se vão rever nisso. Mas eu acredito, e pegando aqui neste seu segundo livro, que aborda, no fundo, é uma extensão, eu diria, deste livro, exatamente. não é? Porque acredito que muitas das questões que mais preocupam os pais sejam a alimentação. Mas quando chegamos a um ponto em que há crianças que, de facto, não comem muito bem, muito menos de uma forma variada, e decidimos, nunca é tarde, e a partir de agora vais começar a comer, por onde é que se começa? Depende em que fase estamos. Pois é. Depende em que fase estamos. Se for uma criança que já tenha algum entendimento, o principal conselho, isto é transversal a qualquer idade, é não ter guerras no momento da refeição. Certo. Porque a refeição não é só alimentar. A refeição é a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós nos relacionamos com aquele momento, como nós nos relacionamos com a comida e, portanto, guerras e confusões, ecrãs, tudo isso vai perturbar o relacionamento, Claro. portanto, é evitável. Em nenhuma idade deve haver confusões, deve haver ecrãs, deve haver distrações no momento da refeição. Depois, lá está, depende um pouco da fase em que estamos. Se for uma criança que não come a sopa, porque depois se compensa com outro alimento que ela goste mais, o principal conselho é não compensar, é explicar que tem que comer e depois tentar gerir um pouco os horários. Exatamente. Olha, o que é que... O livro é muito recente, o livro do seu bebê, os primeiros 1000 dias de vida, são 2 anos mais a gravidez. Olha, é um excelente presente de Natal, por exemplo. Mas o que é que lhe têm dito sobre este livro, doutor? Porque isto, no fundo, é a compilação das várias respostas que foi dando em consultório ao longo dos anos. Exatamente, não é? Exatamente. Tenho usado expressões que eu gosto, que é Bíblia, que é enciclopédia. Exatamente. E manual de instruções. Sim. Eu acho que as crianças não têm manual de instruções formal, e ainda bem, mas tem um manual de instruções que é o mais importante de todos, que é o código genético dos pais. Elas partilham o mesmo código genético que os pais. E, portanto, se os pais olharem para os filhos, eu tento transmitir essa informação, apesar de dar alguma informação científica, tento transmitir este conselho. Se os pais olharem com olhos de ver para os filhos, se tentarem ser o mais imparciais possível e tentar traduzir pelas expressões dos filhos o que eles estão a experimentar, o que eles estão a viver, o que eles estão a sentir, se usarem a sua intuição de pais e de mães, vão falhar muito poucas vezes. Portanto, informem-se e não tenham medo de decidir. Decidam, porque se não decidirem bem hoje, vão decidir melhor amanhã, e se não decidirem, vão porque vai perder a piada. Ora, muito bem, é isso mesmo. Hugo, vamos só mostrar o seu Instagram, porque hoje em dia, de facto, o Instagram é também uma ótima maneira de nós podermos estar mais próximos, enfim, das várias pessoas, mas também dos médicos. Pediatria para Todos é a página do Dr. Hugo e, portanto, já sabe, é pediatra em Viana do Castelo. Se vive por perto, ainda vai a tempo. Para quem vive no Centro-Sul, é um bocadinho mais difícil. Sim, podem contactar através das redes sociais, que recebo mensagens de todo lado. Portanto, podem contactar através das redes sociais e podem comprar estes 2 livros. O livro do seu bebê, os primeiros 1000 dias da gravidez aos 2 anos, e também o livro mágico do avô João, que é também um livro para crianças. Por isso, nós aconselhamos vivamente. Muito obrigada, doutor, e boa viagem para casa. Um grande aplauso. Obrigada.